Olá, bem-vindos e bem-vindas. A nossa conversa de hoje, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e a nossa conversa de hoje é sobre um tema de extraordinária importância e de grande polêmica, e por isso a gente gostaria muito de contar com a participação de vocês para levar adiante esses desafios que a educação está enfrentando. Como todos sabem, né, a partir da pandemia, todas as atividades escolares foram interrompidas, em março ainda, né, logo nas primeiras semanas de março. Nós estamos já em outubro e o processo tem sido um processo muito complexo de debate do que fazer com os vínculos escolares nesse período, né? Se essa interrupção foi abrupta, ela também revelou um enorme empenho, né, dos nossos professores, dos nossos gestores e gestoras e professoras também, para manter os vínculos escolares, manter os vínculos educacionais com seus estudantes, de tal maneira que a escola não desaparecesse completamente do cenário da vida das pessoas, né? Se a escola fisicamente desaparece ou fica possibilitada, a relação educacional ela não se rompe. Então, professores e professoras fizeram extraordinários esforços para manter as atividades e os vínculos com estudantes com sucessos distintos, porque a desigualdade brasileira, ela transbordou, se ela já era gritante, ela se tornou agora mais dolorosa, uma vez que muitos dos estudantes, as proporções variam com as pesquisas, o IPEA publicou recentemente um estudo sobre as limitações do acesso, então de 20% dos estudantes não tiveram acesso a nenhum meio de comunicação, às escolas, enfim, uma situação muito, muito complexa e muito grave, né? E isso se deu num cenário também de uma polarização política estúpida, né? A ideia de que a pandemia era uma coisa superficial e sem impacto era uma ideia estúpida. E ela, no entanto, obteve adesões. E o mais preocupante para nós educadores é que o MEC revelou uma total inércia para lidar com uma situação tão desafiadora. No entanto, o Conselho dos Dirigentes Estaduais de Educação, o CONSED, a Undime, Dirigente Municipal de Educação, o Conselho Nacional de Educação, não se omitiram. E nós conseguimos avançar bastante, né, na oferta de atividades, na validação, o reconhecimento das estratégias adotadas. O Conselho Nacional foi muito ativo e procurou responder, nos limites das suas possibilidades, aquilo que a situação demandava. No entanto, nesse momento surgem vozes que argumentam que estamos num ano perdido, que perdeu-se tudo, que é uma perda irreparável, é uma geração de pandemia com déficit de aprendizagem irrecuperável. No entanto, essa visão alarmista que encontra eco e ela tem tido como desdobramento, né, iniciativas de maior controle sobre os professores, de maior controle sobre as tarefas entregues pelos estudantes, como se aprender fosse essa relação de transferir conteúdos, né? Para muitos educadores, isso não é o caminho é o contrário disso, né? É porque, numa situação de crise, aprendemos muito, com dor, com tristeza, mas aprendemos muito. Então, há uma corrente de educadores que compreende que há um enorme processo de aprendizado em curso e que ele não pode ser ignorado e desprezado, particularmente por nós educadores, que sabemos que aprendemos sempre, né? Então, o debate de hoje, nós temos duas pessoas especialmente preparadas para esse debate, pensar como essas aprendizagens ocorridas durante a pandemia, que estão ainda em processo, porque a pandemia não acabou, como elas podem dialogar com aquilo que os currículos propõem. Então, para o nosso debate de hoje, eu queria convidar, nós temos uma pessoa que temos muita admiração, que é a Laura de Souza. A Laura foi secretária de Educação do Estado de Alagoas. Olá, Laura, como vai? Tudo bem? Você está bem? Tudo jóia, André. Bom dia. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. O seu currículo é muito bonito, muito grande, e você é uma mulher jovem. Então, ela foi secretária adjunta, foi secretária de Educação, é professora da Federal de Alagoas, e eu notei no seu currículo uma coisa muito interessante que nós vamos explorar ao longo da conversa, né? O encontro estadual de Alagoas, olha, com jovens, então essa percepção dos jovens, né? E vou convidar também a Natasha Costa. Natasha, bem-vinda, por favor. Para nós é uma honra contar com você aqui conosco. A Natasha, ela é diretora da Cidade Escola Aprendiz, ela compôs o grupo de trabalho que formulou o projeto Mais Educação, ela mantém hoje, com várias organizações, o Centro de Referências em Educação Integral, e ela tem publicado artigos muito relevantes. Eu queria agradecer muito, Natasha. Você está bem?
Tudo bem, tudo bem. Super obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo com vocês dois, duas pessoas que eu admiro tanto, um prazer. Esse tema é de maior relevância, né? Obrigada. Então vamos começar com vou pedir a Laura para comentar uma questão. Você participou, Laura, da expansão do projeto Educação Integral nas redes de ensino de Alagoas. Como é que as redes estão atravessando esse momento? Então, gente, bom dia. Realmente, como o André colocou, esse tema dessa live, ele é um tema estruturante e necessário, né? A gente tem discutido muitas coisas sobre o momento de voltar e quando a gente precisa discutir o que fica, de fato, de todo esse período que a gente atravessou de suspensão de atividades presenciais. Então, há uma dificuldade muito grande de muitos setores, inclusive de pessoas que fazem a educação, de compreender as distinções que existem entre as escolas, entre as redes, e de qual a melhor forma, né, de atravessar esse momento. Então, há um entendimento, muitas vezes, de que é necessário um investimento alto para que seja possível atravessar com relativa tranquilidade esse momento tão difícil para a educação, mas que, por outro lado, abre uma janela de oportunidades muito grandes. Há também um entendimento de que, muitas vezes, as redes privadas estão se saindo melhor do que as redes públicas, o que não é verdade na totalidade. Então, a gente tem uma pequena, pelo menos aqui no estado de Alagoas, a gente tem uma pequena porcentagem de escolas da rede privada que são estruturadas, a grande maioria está passando por muita dificuldade, enquanto que na rede pública estadual, a gente conseguiu montar um grupo de trabalho que se debruçou sobre essa temática e que conseguiu criar desenvolver uma forma de atravessar esse momento de suspensão de atividades presenciais criativa, uma forma que conta muito com a participação do professor. Então, a primeira impressão, a primeira ideia de quando se fala em suspensão de atividades presenciais, imagina-se aquele modelo de aulas à distância, de atividades remotas mediadas única e exclusivamente por tecnologia. E como todo mundo já sabe, todo mundo conhece, o Brasil, com toda a sua desigualdade, num país como o nosso, esse é o modelo menos viável. Os números estão aí para mostrar a quantidade de pessoas excluídas digitalmente que nós temos no nosso país. Então, aqui em Alagoas, a gente tem desenvolvido um modelo que dialoga muito com o território, a gente enxerga a necessidade de que o professor, junto com o estudante, ele seja protagonista desse momento, e que a gente comece a repensar novas formas de trabalho. Então, num momento como esse de pandemia, não tem como você reproduzir um modelo de aulas de 50 minutos, 6 aulas por dia, 5 horas na frente de um computador ou na frente de uma televisão. Então, a gente entende que é necessário um trabalho mais concentrado na manutenção do vínculo do estudante com a sua escola e que as aprendizagens sejam construídas de uma forma mais ativa e a partir de uma reflexão do que é importante no contexto que aquele estudante, que aquele professor estão vivendo. Então, a gente fez uma proposta bem diferente do que a maioria das redes buscou trabalhar. A gente trabalha com laboratórios de aprendizagem, com metodologias ativas, e a gente eliminou esse conceito de componente curricular. Então, durante as atividades remotas, na rede estadual de Alagoas, não se fala mais em componente curricular, se fala em laboratórios de aprendizagem, que são espaços onde os professores vão trabalhar juntos de uma forma interdisciplinar, através da proposição de roteiros de estudo para os estudantes. E o que a gente enxerga de positivo nisso? A possibilidade dos professores trabalharem colaborativamente, então um apoiando o outro, tanto do ponto de vista técnico, operacional, quanto do ponto de vista emocional, e esse vínculo entre os alunos na busca de desenvolver conhecimentos, de desenvolver habilidades que façam sentido para esse momento que ele está vivendo, naquele lugar que ele tá atravessando. Então, assim, eu acredito que, apesar de toda essa crise que a suspensão das atividades presenciais pode representar na educação, a gente pode colher frutos muito positivos através dessa reflexão, dessa busca de novas alternativas e de entender que educação não se resume a ensinar,
Então, não é cumprir uma ementa, não é cumprir um currículo, é você cuidar, porque ensinar, a gente pode ter várias pessoas ensinando numa oficina, os oficineiros ensinam, então, assim, a gente precisa pensar a escola como espaço de educação. E essa foi a nossa grande preocupação na Secretaria de Estado da Educação durante esse período de suspensão das atividades presenciais. Então, como é que a gente pode educar as nossas crianças e os nossos jovens para atravessarem adequadamente esse momento, mantendo o vínculo entre si, com os colegas e com a escola, e com perspectivas para o seu futuro. Então, acho que, inicialmente, essas colocações em relação a esse momento que nós atravessamos. Poxa, Laura, maravilhoso te ouvir e ver o protagonismo da rede pública, né, em buscar soluções e criar soluções. Realmente encantador ouvir que Alagoas tomou essas iniciativas todas. Eu queria convidar a Natasha. Natasha, você, pelo Centro de Referências, tem relações com muitas redes de ensino, né? Você trabalha com muitas redes. Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre como é que tem sido o trabalho do Centro de Referência nesse período. Mas antes de você me responder, eu queria fazer aqui, na sua presença, uma homenagem ao Gilberto Dimenstein, que nos deixou esse ano, e eu tenho uma dívida enorme com ele, porque eu estava no MEC quando a gente começou a desenhar o programa Mais Educação. E a primeira pessoa que eu fui formalmente, como secretário do MEC, visitar para saber sobre o bairro escola foi o Dimenstein. E ele me acolheu na casa dele com muita atenção, comemos uma pizza, conversamos bastante. E dali, eu acho que é já para ter coragem, né? Porque acho que era uma coisa que o Gilberto tinha, né? Da coragem. Então, que fica aqui a homenagem a ele, e você, por favor, nos fale um pouco do trabalho que o Centro tem feito. Obrigada, André. Me lembro dessa pizza, eu estava lá também. De muita esperança, a gente sonhava alto, né? E a gente realizou muito. Realizou muito. O Centro de Referências, até legal você trazer esse gancho, porque a gente cria o Centro de Referências em Educação Integral em 2013, porque a gente vinha, né, acompanhando a implementação do programa Mais Educação e já observava a riqueza de experiências de redes e escolas brasileiras que vinham desenvolvendo tanto políticas públicas quanto iniciativas, projetos nos territórios muito, muito interessantes. Então, o Centro de Referências em Educação Integral é criado em 2013 para que a gente pudesse sistematizar, acompanhar, sistematizar e disponibilizar esse conhecimento dos gestores, gestoras e professoras brasileiros, né? Essa era a intenção. E não foi diferente o que a gente fez nesse período de pandemia. Então, o Centro de Referência se lançou a uma escuta muito criteriosa desde o primeiro dia. Inclusive, Laura foi uma das pessoas para quem eu liguei, a gente chegou a conversar para entender como é que as redes estavam se organizando, estavam vivendo esse momento, entender quais seriam as suas estratégias. A gente criou, a partir dessa escuta, a gente criou uma iniciativa que foi muito interessante, em que a gente convidou os diversos educadores e gestores com os quais a gente tinha mais contato, que foi o diálogo solidário entre redes. Então, a gente criou um espaço, que era um espaço semanal, depois passou a ser quinzenal, para que esse grupo de educadores pudesse se encontrar e compartilhar suas experiências e as suas estratégias a partir de temáticas construídas com eles. A gente adaptou todos os nossos programas de formação, né? A gente tinha vários programas de formação com várias redes, a gente adaptou não só para a questão do trabalho remoto com esses professores, mas também para tratar dessa temática, porque, afinal de contas, era isso que estava, naquele momento, mobilizando as redes, e a gente criou um especial chamado Educação em Quarentena, que está disponível lá no educacauintegral.org.br, em que a gente cobriu permanentemente a partir de matérias que foram feitas no diálogo com as redes, né, tentando publicizar o que as redes estavam procurando desenvolver. A gente tem uma série de artigos, tem artigos meus, tem artigos da Helena Singer, tem uma entrevista maravilhosa com a Gina Vieira Ponte, tem artigo do Daniel Cara, enfim, tem vários artigos interessantes, e a gente fez, a partir de todas essas estratégias, a gente fez uma série de lives, também Laura participou de uma delas, em que a gente colocou esses professores e gestores para dialogar e para contar o que vinham fazendo. Então, é isso que o Centro de Referências fez, procurou, como sempre, estar perto ali das redes e dos professores e
e tentando fazer circular essa reflexão coletiva e esse conhecimento que vinha sendo produzido e que vem sendo produzido no âmbito das redes diante dessa crise que a gente está vivendo, né? É assim que a gente fez, é assim que a gente vem fazendo. É muito legal, porque eu acho que você tocou num ponto que é um ponto-chave e que essas visões sobre o ano perdido ignoram, né? É o conhecimento produzido nesse processo, né? Mas eu vou pedir para a Laura comentar um pouco com a gente, assim, como é que a experiência que a Laura coordenou em Alagoas sobre educação integral, como é que ela ajudou eu tenho uma tese, desculpe aí, vocês que devem nos contar, mas eu não resisto a isso, né? Eu tenho uma tese de que quem fazia educação integral e adotava a gestão democrática teve capacidade de enfrentar a crise. A tese faz sentido para vocês? Laura, você acha que deu certo? Eu acho que sim, porque a educação integral ela já traz como seu alicerce essa perspectiva de que E a Laura, em geral, é rápido. Travei eu. A Laura caiu. Eu estou bem. Então, eu vou... Então, a Laura fica para depois e eu puxo... Natasha, eu estava lendo um artigo que gostei muito, e você cita o Dewey, né? A educação é processo de desenvolvimento, não é preparação para a vida, mas a própria vida. Essa ideia é muito, muito potente, né? Como é que você traduz essa ideia para as práticas educacionais na pandemia? Como é que junta essas coisas? Essa afirmação do Dewey, ela é muito importante para a gente na educação integral, né? Porque justamente o que a gente vem procurando fazer na educação integral, desde a obra do Anísio Teixeira, isso não é de hoje, é superar a ideia de que a escola é um espaço que deve estar focado para preparar pessoas para o futuro, apenas, né? Então, acho que essa ideia da preparação para a vida, ela está muito ligada a uma ideia de uma escola, de uma educação que está reduzida ao processo de escolarização, a Helena Singer fala disso muito bem, e a escolarização reduzida à ideia de superação de etapas. Então, a gente está na educação infantil para ir para o Fundamental 1, a gente está no Fundamental 1 para ir para o Fundamental 2, a gente está no Fundamental 2 para o médio e assim por diante. O que a educação integral vai procurar colocar no lugar é o entendimento de que em cada uma dessas etapas, elas dizem respeito a uma etapa de desenvolvimento humano, né? E as crianças e adolescentes e jovens estão vivos, eles estão experienciando, tendo experiências relevantes, eles estão se fazendo perguntas, eles estão vivenciando conflitos, eles são parte de um território, eles são sujeitos sociais, históricos, multidimensionais. Então, o que a educação integral vai trazer é o seguinte: a gente não se ocupa da instrução em que o nosso estudante é passivo no processo de formação, mas a gente está preocupado em promover processos de aprendizagem que esse sujeito é capaz de construir conhecimento, de colocar esse conhecimento em prática. Como é que isso se revela na pandemia? Foi muito interessante, porque quando começou, nessa série de entrevistas que eu fiz, porque eu comecei a ficar muito preocupada, eu falei, gente, como é que a gente vai se posicionar? A gente vinha acompanhando, acho que a gente chegou a conversar, né, André, essa coisa das plataformas digitais, muitas redes subindo conteúdos, transformando tudo em conteúdo e aula, como se como se isso fosse satisfatório do ponto de vista de um modelo, mas mais do que isso, como se isso fosse acessível, e a gente sabia que não era acessível à maior parte dos estudantes. Então, eu fiquei muito preocupada com isso, e quando eu procurei as redes com as quais a gente trabalha, eu tive uma grata surpresa das redes me dizerem, Natasha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer educação integral. É a educação integral que nos dá a chave. E o que essas redes fizeram? Que eu acho que está muito relacionado a essa afirmação do Dewey. Primeiro, elas entenderam que a escola não podia se ausentar da vida dos estudantes e das famílias. Quer dizer, que da maneira que eles tinham que construir uma presença que fosse uma presença capaz de garantir o vínculo com os estudantes e com as famílias.
A segunda coisa que eles entenderam, que está muito relacionado à concepção de educação integral, é que não se tratava de transferir conteúdo para plataformas digitais. Então, a primeira coisa que eles se preocuparam foi com a busca ativa dos estudantes. Construíram estratégias super articuladas, super colaborativas, inclusive entre as famílias, para que todos os estudantes, e a gente sabe que 100%, nenhuma rede conseguiu, mas eu vi nas redes orientadas pela educação integral, por essa concepção, elas chegarem à maior parte, à grande maioria dos estudantes. Um trabalho muito forte de escuta e estreitamento com as famílias, de entender a experiência das famílias, de entender como as famílias estavam se organizando, de compreender essas necessidades, entender as suas condições de vida e, a partir disso, a construção de um trabalho colaborativo entre os professores e professoras e entre os gestores. Quer dizer, longe da ideia dos conteúdos prontos em plataformas, olhar para a realidade que eles estavam conhecendo e compreendendo e construir coletivamente entre os profissionais da rede das escolas as estratégias pedagógicas. E aí explorando diferentes linguagens, porque não é apenas uma única linguagem ou um único recurso que seria capaz de chegar a todos os estudantes, né? Então eles foram desenvolvendo ali, usaram WhatsApp, usaram Moodle no celular, usaram materiais impressos, articularam a rede de proteção para fazer esses materiais chegarem, enfim. Foi um trabalho muito centrado, que eu acho que é isso que nos traz, como a vida estava se organizando naquele momento, e mantendo, sustentando o seu compromisso com fazer educação, mesmo quando o prédio da escola não pode funcionar, porque a educação não é igual à escola, né? Não é igual a prédio, escola também não é igual a prédio e sala de aula, né? Educação é esse processo que se dá entre pessoas, a partir das realidades concretas, né? Então, foi isso que eu vi essas redes fazerem, e acho que elas honraram com muito brilhantismo essa concepção do Dewey, né? A gente está vivendo, né? A gente está vivendo, e a educação tem que estar a serviço da vida, e a serviço das nossas necessidades e das questões que a gente está se fazendo. Poxa, super legal, Natasha. Me ocorreu aqui um comentário, que é o negacionismo da ciência, né, que a gente está vendo pela maneira de lidar, mas também há um negacionismo da pedagogia, né, como se a pedagogia fosse estritamente cumprir a grade curricular e percorrer o trajeto previsto. Né? Pedagogia não é isso, né? É mais complexo. A Laura caiu enquanto a gente conversava, então eu vou chamá-la de volta. Mas, Laura, eu ainda estou em busca da sua argumentação, né? A gente falava que onde houve educação, onde houve uma política de educação integral e onde houve uma gestão democrática, isso ajudou a andar. Eu te pedia argumentos para defender essa tese. Então, exato. Exato. Então, como eu estava falando, a gente hoje aqui em Alagoas a nossa rede tem 300 escolas, a gente tem cerca de 60 escolas de educação integral, que foram construídas ao longo desses últimos 5 anos, e foi muito baseado nesses conceitos da educação integral, e inclusive eu preciso fazer uma ressaltar um ponto importante. Quando as aulas foram suspensas lá em março, a gente suspendeu as aulas no dia 23 de março, e demos um recesso de 15 dias na rede. E esse recesso ele foi muito mais para que a gente pudesse se organizar, porque foi todo mundo pego de surpresa. O estado de Alagoas não tinha experiência em atividades remotas, em educação à distância. Particularmente, eu sempre fui contra esse tipo de coisa dentro da rede, então sempre que alguém aparecia com essa proposta, eu me posicionava contrária, porque eu entendo que precisa de um grau de maturidade que nem os alunos, nem os professores tinham, então, assim, foi um choque muito grande. E aí eu preciso abrir esse parêntese, que quando a gente pensou no modelo de laboratório de aprendizagem, e que isso estava indo contra tudo que as outras redes estavam fazendo, e eu fiquei muito temerosa, foi numa conversa com a Natasha, quando ela me mandou uma mensagem, e a gente conversou, foi que eu tomei coragem, e falei, não, eu vou fazer desse jeito, é assim que deve ser feito, né? Me encorajou muito, porque não é fácil para um gestor tomar uma decisão que é diferente de tudo, né? Tinha uma chance muito grande de dar certo, eu acreditava nesse potencial de dar certo, mas também se desse errado, e dizer, olha, só vocês foram contra a maré e deu tudo errado, e Alagoas já tem um estigma
de historicamente ter uma educação ruim. Então, assim, essas vivências da educação integral como o pressuposto fundamental do nosso projeto, isso foi muito importante para esse desenho, porque se você pensar num estado pobre como Alagoas, não tem como a gente garantir que esses estudantes vão ter acesso a ferramentas tecnológicas. Uma outra coisa, os nossos índices, os nossos indicadores mostram que os nossos estudantes têm muita dificuldade de aprendizagem, tem um déficit grande. Então, assim, a gente tem que pensar para além disso. Então, essa concepção de que quando o aluno ele está fazendo uma peça de teatro, quando ele está lendo um livro, quando ele está olhando para os problemas do seu bairro e está pensando numa solução, ele está aprendendo, para a gente isso foi muito importante. Então, a gente, dentro dessa proposta dos laboratórios de aprendizagem, por exemplo, a gente criou o laboratório de iniciativas sociais e comunitárias, que era importante. Então, naquele momento ali, onde está todo mundo dentro de casa, o que a minha comunidade está precisando de ajuda? O que, enquanto estudante, enquanto um jovem que quero ser protagonista, o que eu posso fazer para melhorar a vida da minha comunidade? Ou, por exemplo, num laboratório de atividades lúdicas, porque está todo mundo tenso, está todo mundo com medo, tem gente perdendo emprego, tem gente doente, tem gente morrendo. Então, o que a gente pode trazer de alegria e de ludicidade para esse estudante e como que isso pode ser importante no seu aprendizado? Uma outra atividade que a gente achou super importante, um laboratório de comunicação. Então, nesse momento, que eu acho que não é mais nem de pós-verdade, é alguma coisa para além da pós-verdade, então, como que a gente pode se apropriar das informações, trabalhar melhor essas informações, conscientizar as pessoas? Então, esse fundamento de educação integral que a gente vinha trabalhando nessas 60 escolas desde 2015 e que agora eles surgiram com tanta força, isso foi muito importante para que o estado de Alagoas, com pouco investimento, então a gente adotou um modelo muito barato, porque a gente não tinha dinheiro, mas o que eu acho mais importante disso tudo, lógico que a gente quer investimento, quer recurso, mas é que a gente pensa em soluções que são focadas nas pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu dizia assim, se eu tivesse muito recurso para investir na educação, eu não ia estar comprando soluções prontas, material didático pronto, eu ia investir nas pessoas. A gente, ao longo desses 5 anos, quase 6 que a gente ficou à frente da Secretaria de Educação, a gente viu que o servidor da educação, ele tem um potencial muito grande, então a gente precisa investir nas pessoas. O que a nossa rede criou nesse período de suspensão de aulas, de projetos interessantes, de atividades inovadoras, coisas que a gente nem imaginava. Então, assim, num curto espaço de tempo, a gente viu a nossa rede trabalhando de forma interdisciplinar, trabalhando aprendizagem por projeto e rompendo com esse conceito de disciplina, carga horária, porque, assim, a gente tem no currículo 13 componentes curriculares, mas na nossa proposta de atividade remota, a gente colocou 7 laboratórios. Então, no começo, as escolas se assustaram, né? Como que a gente vai organizar o horário? E o horário do professor? E como vai ser? E como organiza o horário para trabalhar interdisciplinar? 2 professores num laboratório só? Então, assim, foi uma quebra de paradigma, mas eu acho que a gente avançou 10 anos quase em 6 meses, porque, assim, foi uma coisa que foi... A situação se impôs, e uma fala muito comum que eu tentei passar para a rede, assim, a gente não tem como pensar solução para um problema como esse, olhando para trás. O problema é novo, a situação é nova, então a gente tem que criar coisas novas. A gente não vai mais conseguir encaixar a educação naquela caixinha que ela foi aprisionada durante muito tempo. Então, tudo isso foi fruto de muito desse nosso trabalho na perspectiva da educação integral. E uma outra coisa também muito importante, que aí as escolas que trabalham já a educação integral, uma coisa que a gente observou é que como elas lidam com o estudante, inclusive no aspecto do seu emocional. Então, a gente tem um projeto de tutoria, né, um professor que é tutor ali da turma. Então, a gente viu que até o índice de participação nessas escolas era maior, porque o envolvimento, o interesse dos professores com o que estava acontecendo ali na casa do estudante, com esse apoio, ele foi muito importante para não deixar o estudante desistir, porque às vezes ele desiste e ele só precisa de uma ligação do professor, ele só precisa que alguém demonstre interesse, né, dizer, olha, volta. Então, assim, essa vivência, tanto
das escolas, do que elas já trabalhavam, de como elas enxergam os estudantes, como da nossa rede, porque a reflexão que eu sempre fiz, quando eu estava à frente da secretaria, era pensar assim, o que a gente quer para a educação de Alagoas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Como que a gente quer que o aluno que saia da rede estadual, ele se comporte no mundo, né? Que tipo de cidadão ele vai ser? Então, a gente tomou um susto inicial, mas eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu colher bons frutos e acredito que esses aprendizados do período da pandemia, eles podem acrescentar muito num novo modelo de educação. Poxa, muito, muito bom, Laura. E o que é pena é que poucas pessoas conhecem esse esforço da rede pública de Alagoas e, não raro, usam poucas escolas do setor privado, e as mais ricas, como uma referência para o que deveria ter sido o funcionamento das redes de ensino, né? Então, estamos aprendendo com o setor público, e é muito bom isso, né? Natasha, a Laura fez um comentário muito legal, além da sua madrinhagem, essa iniciativa dela, né? Você, seguindo a boa inspiração do Gilberto, você amadrinhou essas ideias, ela falou uma coisa muito rica, de que a situação está contribuindo para uma ruptura com um passado que talvez devesse mesmo ser abandonado ou superado, né? Como é que você tem visto a reação das redes nessa dialética entre a imposição do presente e essa rigidez que, de alguma maneira, a educação tem? Então, eu achei super legal ver a Laura de novo, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, a hora que a escola perde esse controle de seu locus, né, de seu lugar físico, onde a coisa toda acontece, ela precisa se reinventar. Então, é muito interessante porque as escolas e as redes que perceberam que tinham que caminhar diante desse cenário, né, a gente teve basicamente, acho que 2 modelos, vamos chamar assim, né, aquelas que mantiveram uma perspectiva instrucional, e que está muito alinhado com essa visão de que o papel da escola é instruir, né? E aí a instrução aparece como a partir de uma estratégia que é dar aulas, né? Aulas transmissivas, a partir de conhecimentos que são transmitidos para os estudantes, que depois são reproduzidos em trabalhos e provas, conhecimentos que serão aferidos nessas mesmas provas, quer dizer, esse é um modelo. A gente vai ver muitas redes, que eu acho que é um pouco o modelo que a Laura olhou e falou, opa, não é por aqui, que fizeram essa transposição, ou tentaram fazer, eu diria, essa transposição desse mesmo modelo para as plataformas digitais, e ficaram muito surpresos quando não deu certo, que também me surpreende muito, quer dizer, isso não dá certo nem na escola. Pessoal, isso não dá certo, quer dizer, você pode até ter resultados nessas provas, mas exatamente o que esses resultados revelam, que a gente tem que se perguntar, né? Então, esse modelo, e aí transposto, né, para plataformas digitais num país com tanta desigualdade, com acesso aos dispositivos tão limitado, foi uma tragédia, né? Agora, as redes que compreenderam que não se tratava de fazer transposição de conteúdo para qualquer que fosse o dispositivo, mas que era a hora de pensar qual era o papel da educação nesse contexto, essas sim deram saltos muito grandes. E aí é muito interessante, porque as apostas da educação integral sempre foram essas, né? Sempre foram de que era fundamental trabalhar em diálogo com as famílias, que era fundamental compreender as condições de vida dos estudantes, era fundamental compreender os códigos das comunidades, entender os territórios onde a escola está inserida, construir processos, como a Laura trouxe, ativos de aprendizagem, de construção de conhecimento, toda a ideia dos laboratórios de aprendizagem, dos roteiros de aprendizagem, a ideia das sequências didáticas contextualizadas, do trabalho por projetos, tudo isso são dispositivos que a gente sempre propôs, porque Laura tem razão, a educação integral não é uma modalidade, a educação integral é um fundamento pedagógico, né, que vai olhar para como ela é disso que se trata. E eu acho legal, André, quando você traz o esvaziamento da pedagogia, porque, de fato, a ideia de centrar a educação em conteúdos a serem transmitidos, é um esvaziamento completo do pensamento pedagógico, né? Isso não tem
não tem fundamentação, e ainda é o grande modelo no qual a gente se baseia para pensar a escola no Brasil, né? Então a gente precisa romper com isso, porque não é um modelo minimamente contemporâneo. Até quando a gente pensou lá nos princípios da educação integral, né, que são inclusão, equidade, contemporaneidade e sustentabilidade, a gente estava preocupado com isso, em pensar como é que a gente pensa um projeto educativo que seja para todos e todas, então, para fugir da ideia da escola de tempo integral, a escola boutique para alguns, como é que a gente pensa uma educação integral que é passível de ser implementada e desenvolvida por toda e qualquer escola? Como é que a gente pensa em estratégias pedagógicas que vão chegar a todos os estudantes, vão dialogar com as diferenças? Então, quando a gente pensa em inclusão, por exemplo, a gente não vai pensar numa perspectiva inclusiva apenas focada nas crianças com deficiência ou com altas habilidades, a gente está pensando em sempre pensar em perspectivas inclusivas que vão atender aos interesses e às necessidades de cada estudante. Isso é algo que precisa ser, é um princípio, não é uma modalidade, de novo, né? Então, eu acho que esses princípios, quando as redes foram se pensar, as redes que já tinham essa concepção apropriada foram pensar suas estratégias, eram esses princípios que orientaram. Como é que a gente faz para chegar a todos? E aí foi isso, quando a escola perdeu o controle, o que essas escolas muito automaticamente fizeram? Dialogaram com as famílias. E não dialogaram com as famílias apenas para saber, olha, ajude o seu filho a fazer as tarefas escolares. Não foi isso. Foi para entender quais eram os saberes dessas famílias, como é que estavam as rotinas das famílias, como é que eles podiam ajudar na rotina, como é que eles podiam capturar aspectos das casas, aspectos dos conhecimentos das famílias para construir propostas contextualizadas que fizessem sentido para os estudantes e que as famílias fossem capazes de acompanhar. Porque a gente não transpõe escola para dentro de casa assim. Não, você tem que fazer um diálogo com aquilo que está sendo vivenciado naquela casa. As redes, por exemplo, privilegiaram metodologias, que é o que a Laura trouxe, por isso quando ela me trouxe, Nath, estou pensando nisso, eu falei, vai, é isso, mas metodologias que partiam do interesse dos estudantes, daquilo que eles estavam vivenciando, das necessidades locais. A hora que essas metodologias, a hora que são implementadas, você consegue, de fato, constituir sentido porque está sendo proposto, né? Então, André, eu acho que a gente está aprendendo muito nessa pandemia, e eu acho que esses ganhos que parte das escolas e redes brasileiras tiveram no sentido de estar mais junto com as famílias, ter os estudantes mais próximos, experimentar tantos recursos que as escolas... Eu estava anteontem com uma rede, acho que foi a rede São Paulo, eu não lembro agora, a gente estava... Que a pessoa falou, olha, eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer reunião com todos os professores do meu turno, porque cada um entra numa hora, sai numa hora, agora com todo mundo trabalhando em casa, com a plataforma Zoom, a gente faz reuniões e a gente tem conseguido dialogar com os professores de todo o meu ano. Aí você vê, olha que interessante, era uma coisa que sempre existiu, o Zoom estava lá, mas a gente não usava. Então, eu acho que tem tido ganhos no sentido... Agora, são ganhos que são ganhos de verdade se eles estiverem vocacionados para essa ideia do trabalho colaborativo, do trabalho contextualizado. A gente continuar usando essas plataformas para fazer instrução e controle, operar controle sobre as escolas, aí, de fato, não vai dar certo, né? Porque não é o que constrói, de fato, um sentido para o processo educativo. Poxa, muito rica a abordagem, porque eu estou um pouco preocupado com esse tema do controle, né? Porque, na verdade, quando você olha a BNCC, ela tem uma dimensão ambígua. Por um lado, a ideia das habilidades e competências é uma ideia de confiar nos processos educacionais. Mas quando você abre o volume de 600 páginas, ele é um recheio de conteúdos. E outro dia fiz uma pesquisa, eu fiz uma busca de palavras, cidadania. Me decepcionei muito. Mudança climática, me decepcionei muito. Gestão democrática, me decepcionei muito. Então, o que me deixou apreensivo é que aquilo que era prometido como um passo modernizador do processo educacional não conseguiu romper com uma trajetória enciclopedista, com uma trajetória conteudista e controladora, porque cada conteúdo está definido por série.
Então, isso é muito duro, a vida não é essa, né? Mas eu vou chamar a Bia, que está nos acompanhando, tem algumas questões que eu queria que vocês comentassem, que o público nos trouxe. Olá, Bia, tudo bem? Bom dia para todas e todos. André, muitas perguntas interessantes aqui, como sempre, nos comentários. A Maria Odete Barros fez uma pergunta e a Geníria também fez uma pergunta. A Geníria fez muitas perguntas ótimas. Ela sempre está nos acompanhando aqui. Aproveitar para mandar um super abraço para ela, que é uma espectadora sempre fiel e muito participativa, o que a gente gosta mais ainda, né? E a Maria Odete Barros, ela quer saber mais sobre os laboratórios de aprendizagem. E aí ela faz uma pergunta interessante. Ela pergunta como são os diálogos para as redes, sabendo que tanto o aluno como o professor estão distantes? E eu vou aproveitar para trazer uma outra pergunta que foi da Cibele Silva, que ela pergunta como que vocês veem a valorização do professor a partir da perspectiva vivida pela educação em 2020. Né, o professor que estava no começo de 2020, ele certamente não é o mesmo que sai desse ano. Né? E se a gente fala das aprendizagens dos alunos que aprendem com a pandemia, aprendem com o sofrimento, o professor também aprendeu, né, muitas coisas de diversas formas. E a gente vê esse movimento, a gente sente, né, de quem está perto da gente, esse movimento de valorização, das pessoas entenderem como é difícil esse trabalho, como ele é importante, como ele fez falta, né, tanto o trabalho de fato, como essa parte afetiva, né. A gente tem vários colegas que têm os filhos voltando agora para as escolas e contam, né, da saudade do professor e como está tudo isso. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão também da valorização dos professores, que compõem sempre a maioria aqui do nosso público, né? Mandar um grande abraço aí para todo mundo que está com a gente. Obrigado, Bia. Então, Laura, você consegue juntar as duas questões, Laura? Quer dizer, como é que os laboratórios se constituíram em diálogo e se isso se rebate no reconhecimento e valorização docente? Essa é a pergunta de gincana, né? É difícil. Vou tentar. Eu vou até puxar um pouquinho do que a Natasha estava falando, que eu entendo que essa perspectiva do laboratório, ela também ela é uma perspectiva de valorização do trabalho docente. Porque você imagine, eu sou professora há quase 25 anos, então você imagine o que é para um professor ele acordar todo dia de manhã para encarar uma turma, para tutorar uma aula que está sendo dada por outro professor numa TV. Né? Então, você imagina o quão desestimulante deve ser para esse professor, né? Assim, qual o sentido dessa prática para ele? Então, assim, é um conteúdo que não foi ele que determinou, que não tem nada a ver com o currículo da escola dele, completamente desconectado da realidade, uma aula que foi estruturada por uma pessoa que está em outro lugar. Então, enfim, eu acho que isso desvaloriza muito o professor. A partir do momento que você traz o professor para ser protagonista desse processo, você está dizendo para ele, olha, eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir fazer. A Secretaria de Educação, ao longo desses meses de suspensão de aula, ela não procurou ser protagonista do processo. Tanto que você falou, André, que pena que as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo na rede. Eu sou muito ruim de marketing, mídia e comunicação. E eu sempre entendi que quem tinha que aparecer, se você pegar as redes sociais da Secretaria de Educação, o nosso foco é na escola. Quem tem que aparecer é a escola. Então, eu acho que essa perspectiva do laboratório traz esse lado da valorização do professor. Uma outra coisa que é muito controversa, que também depende muito do diálogo, e aí já entrando na pergunta assim, de como sai da secretaria e chega lá na ponta, é muito difícil você romper com esses paradigmas da educação, mesmo entre os próprios educadores. Então, às vezes, a gente está na secretaria, a gente pensa numa proposta, então, por exemplo, uma proposta como essa do Laboratório de Aprendizagem, que valoriza o trabalho docente, que flexibiliza o seu trabalho, que tem uma perspectiva de trabalho colaborativo, que não está aprisionado numa grade, num horário, 5 horas, 3 horas. Mas, quando isso chega na ponta, às vezes chega diferente, porque na cadeia está todo mundo aprisionado naquele modelo de 5 aulas, de 1 hora, e aí isso sufoca o professor. Mas quando a gente pensou, o que a gente pensou
para os laboratórios de aprendizagem, que fossem momentos de aprendizado para os professores. Então, assim, professor, você vai ter um tempo menor com o aluno, você não precisa ficar com o aluno 20 horas por semana, 40 horas por semana, no caso das escolas de tempo integral. Você vai ter um tempo específico com seus alunos de orientação, de troca, mas você vai ter tempo para você estudar, para você montar um roteiro de estudo, para você dialogar com outro professor e construir essa proposta interdisciplinar. Então, assim, no nosso planejamento da secretaria, era isso que acontecia. Mas, muitas vezes, no caminho, sair da secretaria, chegar até a escola, isso ia sendo distorcido e alguns professores, algumas escolas não conseguiam executar aprisionadas naquele modelo tradicional, que por diversas vezes eu estava batendo nessa tecla. O modelo de aula expositiva, ele é falido, ele não funciona na escola. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero muito estudiosa e tenho maturidade. Eu tenho muita dificuldade de concluir cursos à distância. É muito difícil, se for naquele modelo. Então, assim, a gente precisa pensar formas diferentes. Então, eu acho que o laboratório, ele traz essa perspectiva da valorização. Também da valorização social. Todo mundo passou a entender a importância de um professor. E ainda falando dessa perspectiva do laboratório, os professores, alguns professores com quem eu conversei, eles sempre tinham medo de serem substituídos por tecnologias. E, infelizmente, dentro da universidade, eu tenho colegas que acham que você pode substituir o professor de sala de aula por uma plataforma super famosa de matemática e que o menino vai sentar ali em frente e vai aprender. E aí o modelo, esse modelo de estar subindo conteúdo em plataforma e botando videoaula, ele traz esse perigo, mas ele escancara o quão falho ele é. Então, assim, ele mostra o quanto é importante a presença do professor como um profissional que está conduzindo o estudante dentro de um processo. Então, eu acho que trouxe essa perspectiva de que o professor ele nunca vai ser substituído por uma tecnologia, que por melhor que sejam os conteúdos disponíveis no Google, no YouTube, isso nunca vai substituir o trabalho de um professor. E em relação a como fazer esse trabalho, né, do laboratório, como que isso chega na ponta, como eu falei, ele é muito difícil, não é uma coisa fácil, porque assim, a gente montou uma estrutura na secretaria muito interessante de núcleos. Então, eu tenho 2 núcleos super estratégicos, inclusive tem estratégico no nome, que é o Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico. Então, a gente acredita muito na força do acompanhamento pedagógico, de você ter uma rede de profissionais que estão verificando aspectos do currículo, de como que as escolas estão se apropriando dessas diretrizes que saem da secretaria, porque eu acho que o papel da secretaria não é aparecer, é orientar, que aí é uma coisa que quando eu falo da qualidade da escola pública em relação à privada, porque muitas vezes a escola privada ela não tem uma equipe dedicada a estar estudando o que funciona ou não na educação. E quando você está na rede pública, você tem um grupo de profissionais na Secretaria de Educação, que foi esse o nosso esforço, de pessoas dedicadas a estudarem. Então, quando a gente pensa assim, a gente quer investir em educação integral, então coloca um grupo de pessoas para estudar a educação integral, para a gente criar essa cultura da educação integral na rede. Então, são pessoas que estão dedicadas a estudar, a transformar isso em normativos para que chegue na escola e a escola consiga executar. Então, para mim, esse é um grande diferencial da rede pública para a rede privada. São poucas escolas privadas que conseguem fazer isso, que tem esse grau de organização. A maioria não tem. Então, a gente montou essa estrutura de núcleo de acompanhamento pedagógico e núcleo de formação, para fazer com que aquelas diretrizes que foram elaboradas na secretaria pudessem chegar até o chão da escola, né, que nesse caso não seria o chão mesmo, mas que conseguisse ser operacionalizado. E aí esse contato entre os professores, isso que a Natasha colocou, é extremamente relevante, porque, por exemplo, a gente na secretaria conseguia fazer reunião com 100% dos diretores, agora online. Então, assim, numa tarde eu reunia com todos os diretores da minha rede, conseguia conversar com todos os diretores, e sem intermediários. Então, assim, eu estava lá falando com eles diretamente. Então, apesar dessas distâncias e dessa deficiência, a gente conseguiu estabelecer esse contato. Uma outra coisa também que a gente precisa
trazer à tona é a dificuldade de você trabalhar nas grandes cidades. Então, apesar de Maceió não ser uma grande cidade, mas é uma cidade grande, né? A gente viu que as escolas do interior, não necessariamente rurais, mas as escolas de cidades do interior, elas conseguiram fazer um trabalho muito melhor. Até por essa questão de ligação com o território. A escola, ela tem uma identidade com as pessoas, ela conhece, ela transita. Então, a gente teve muita facilidade de fazer esse trabalho, de chegar na ponta, mesmo naqueles alunos que têm muita dificuldade de acesso, porque moram distantes, porque no momento de quase lockdown que a gente passou, que não tinha transporte público, mas tinha um professor que morava na comunidade. Então, assim... foi uma coisa que se sobressaiu muito nesse momento. Essa questão da integração da escola com o território. E nesse caso, a gente conseguiu chegar mais perto. Mas, de um modo geral, a construção ela se dava através desses núcleos, né? Então, o núcleo de acompanhamento pedagógico e o núcleo de formação, que dava suporte para que essa política de atividade, a gente chamou de regime especial de atividades não presenciais, com um nome super burocrático, mas que se baseia nesses laboratórios de aprendizagem. A gente conseguiu, através dessa articulação de atores, fazer com que isso chegasse tanto aos professores, lógico que com algumas deficiências, mas também em função muito dessa concepção rígida de modelo de escola, e também aos estudantes. E aí a gente viu coisas assim belíssimas, que para quem tem uma visão pouco pedagógica, também adotando o que vocês estão falando, pode achar que aquilo não é importante, mas que para a gente vê o aluno criando um jogo, uma criança dos anos iniciais, ele está ali, ele cria um jogo, ele vai mostrar aquele jogo para professor, isso é super importante, ele está envolvido naquilo, ele tá pensando em como elaborar. Então, assim, a gente conseguiu, sim, apesar de todas essas dificuldades, avançar. Muito bom, Laura. Então, agora estamos chegando ao fim, temos mais 8 minutos. Eu vou botar primeiro para a Natasha, depois para você, Laura, uma pergunta que está me inquietando bastante. E quando eu pensei aqui, eu e o Miguel, aliás, desculpar que o Miguel não pôde estar conosco hoje, querido Miguel, mas estará na próxima. A gente tem conversado sobre isso. Há um apelo por uma nova educação, né? Há um clamor por uma nova educação. Uma educação que seja menos burocrática, que seja menos verticalizada, que seja menos amarrada no controle sobre o professor. Então, a pergunta é um pouco nessa direção. Primeiro, Natasha, eu sei que você talvez seja uma das pessoas que melhor formula essa ideia, não com esse nome, mas essas práticas, né, pelo centro e outras fontes. Você acha que o que da pandemia ficará para nós no sentido dessa renovação por uma educação que seja contemporânea, como você diz, que seja inclusiva, que seja integral nesse sentido, né, que tenha equidade, seja uma cultura das redes? O que você acha que a pandemia nos ensina sobre isso? Olha, André, a gente vem fazendo pelo Centro de Referências, mas também pelo Movimento de Inovação na Educação e outros projetos, a gente tem feito uma reflexão que eu acho da maior importância. Assim. O que a gente está vivendo nessa pandemia, ela não é uma crise só sanitária. A gente está diante de um conjunto, né, de uma crise que ela é de múltiplas dimensões. A gente está vivendo uma crise democrática muito séria, uma crise ética e democrática. As democracias estão sofrendo muito com os modelos que a gente está vendo por aí. A gente está vendo uma crise econômica que já estava instaurada e que se agrava com a pandemia. Está vendo uma crise social muito importante. A gente está vendo aqui os comentários do lado, a gente vai vendo as manifestações dos professores e a gente vê isso. E a gente está vendo uma crise ambiental gravíssima também. Se a gente, como educadores, a gente não olhar para essa crise complexa que a gente está vivendo, e não se posicionar em relação a como a gente vai contribuir para a superação dessa crise, me parece que a gente não está cumprindo o nosso papel. Então, eu entendo que as redes e as escolas que compreenderam isso, que a gente está numa crise, o nosso papel é se fazer presente na vida dos nossos crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, famílias. A gente não pode se omitir nesse momento. Na hora que eles entenderam isso e assumiram esse compromisso coletivamente, eles foram dialogar e partir do que a realidade estava contando para eles, né?
E aí eu acho que essa questão do professor, eu queria muito ressaltar isso, que é o seguinte, a gente está muito acostumado no Brasil, e a gente conversa muito, né, André, e converso muito com a Laura também, com tantos outros, assim, uma ideia de que o professor e a escola são espaços de implementação de políticas que chegam prontas. A gente tem essa ideia, que é uma ideia tecnocrática e é uma ideia que esvazia o sentido da educação. Quer dizer, a gente entrega para a escola e para os professores pacotes prontos e espera que isso funcione. A gente precisa olhar para os nossos professores e professoras, e eu vou falar isso sem risco nenhum de soar demagógica, porque é o que a gente está discutindo aqui há muitos anos. O professor é um profissional da docência. Ele tem conhecimento, ele pesquisa, ele estuda, ele conhece a sua realidade. São os professores, são as escolas que têm que formular as saídas diante do que a gente está vivendo. As secretarias têm que estar ali para apoiar as escolas naquilo que é o que a Laura está dizendo, quer dizer, o protagonismo é das escolas, porque a educação real, não como abstração, eu escrevi um artigo essa semana que eu falo disso, a educação não como abstração, mas a educação como ato concreto, ela se dá no território. Ela se dá a partir das relações que se estabelecem nesse território. É a partir da relação entre os professores e os estudantes, entre os professores e as famílias. Então, eu acho que o que a gente está vivendo na pandemia, que nos traz, é o seguinte, como eu disse, a hora que a escola perde o controle do espaço, ela precisa se reinventar. Então, eu vejo um movimento muito grande de reinvenção, um movimento muito grande de descoberta de novos caminhos que têm sido necessariamente caminhos dialógicos, construídos com as comunidades escolares, nos lugares onde está funcionando, tem sido assim, e eu acho que isso é muito importante. Cuidados que a gente precisa tomar com os discursos, né? Ontem a gente estava discutindo a questão já de sair aí um chamado à geração coronavírus, né? Essa ideia de estamos perdendo tempo, os conteúdos foram perdidos, essa geração está perdida, perderá não sei quantos anos, e a sua remuneração será... Gente, a escola e a educação, ela não resolve a complexidade de problemas sociais que a gente tem. A gente tem que ter políticas econômicas, a gente tem que ter políticas de assistência social, a gente tem que ter políticas de cultura, a gente tem que ter políticas de muitos setores para a gente dar conta, de fato, do desafio das desigualdades, certo? Então, assim, colocar uma testa, um selo de geração coronavírus me parece um desserviço. É cruel, né? É cruel e é desrespeitoso com o esforço, e eu vou falar disso de novo, sem correr risco de ser demagógica, com o esforço enorme que os educadores brasileiros estão fazendo, porque é um esforço hercúleo. Agora, a gente está, como a Laura disse, diante de uma situação que ela é nova, ela mudou tudo, não tem pós-coronavírus, pessoal, não tem isso, tem coronavírus e a crise instaurada que a gente precisa enfrentar como educadores e como sociedade, né? Então, eu acho, sim, que se a gente puder, você me perguntar um chamado por uma nova educação, nós estamos trabalhando para isso. Se a gente puder olhar para essa crise, entendendo o que ela está contando para a gente em relação às más escolhas que fizemos, e a gente puder compreender o campo educacional, os professores, os educadores, os pesquisadores e as comunidades escolares como aliadas do processo de transformação, a gente vira o jogo. Se a gente continuar tentando resolver o jogo em grupos pequenos, iluminados, que constroem soluções e as impõem à comunidade escolar e ao campo educacional, não há saída. Porque a gente vai continuar perseguindo objetivos que são exógenos à cultura educacional, ao interesse que as escolas têm e ao sentido de fazer educação nos territórios. Então, eu acho que se a gente puder agora, e eu acho que os professores têm uma chance de serem muito valorizados, eu concordo com a Laura, todo mundo sempre achou que entendia de educação, na hora que teve que fazer educação dentro de casa, falou, opa, tem um conhecimento específico aqui. Até eu, que tenho 2 filhos e que fui professora e que estudo isso, eu tive momentos aqui de desespero, eu falei, eu não sei ensinar isso, eu não sei trabalhar com isso. Então, eu acho que tem um potencial de valorização do professor muito grande. Agora, se a gente ficar olhando para a falência do sistema, a gente vai de novo dizer, não conseguimos, não fomos capazes, não somos capazes, temos que criar uma outra coisa. Temos sido capazes e vamos olhar para aquilo que tem sido potente na transformação, porque muita coisa está acontecendo. Agora, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E aí, se a gente quer transformar, vamos transformar.
E aí vamos agir de forma coerente com o nosso dever. Acho que essa é a mensagem. Poxa, ótima mensagem, Natasha. Eu queria... vou perder a chance de fazer 2 comentários. Um é os economistas achando que o mundo é pequeno, desenho é perfeito, né? Só que eles não entregaram ainda. O Brasil cresce mediocramente há anos e os economistas cada vez mais empoderados para dar receitas para a vida, né? E para a nossa vida em particular. A educação, sem conhecimento pedagógico, que é o mais triste, sem diálogo, inclusive, com a gente. Sem diálogo com conhecimento pedagógico. Eu outro dia entrevistei uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela, Elvira Souza Lima, que é uma pesquisadora, uma intelectual voltada para a educação e alfabetização, e a pergunta que fizeram ela uma certa vez era: o que a neurociências traz para a pedagogia? E a resposta dela falou: primeiro perguntou o seguinte: o que a pedagogia levou para neurociências? A pedagogia, como um saber, ela antecipou N conhecimentos que hoje a neurociência dá sustentação métrica, mas o saber fazer era um saber pedagógico, né? E eu queria também sugerir, porque você tocou num ponto que eu achei central. Recentemente eu li um artigo de 6 páginas do grande geógrafo Milton Santos, chamado Retorno do Território. E ele fala sobre o espaço banal, que é o espaço do cotidiano, que é o espaço da vida, e que nós estaríamos atropelados na globalização por uma lógica de rede onde as determinações vêm de fora e o espaço cotidiano é obrigado a se adequar a determinações que vêm de fora, como as grandes regras que a educação tem que seguir, da BNCC, dos conteúdos, ignorando o espaço banal do cotidiano. E ele argumentava que era preciso uma transformação profunda, que é recuperar o sentido do espaço banal, que é onde a gente vive, temos relações. E eu sinto que o espaço banal só entra na escola pela educação integral. Não há outro canal para trazer o espaço da banalidade, do cotidiano, que não seja pela educação integral. Então, tem uma frase que eu gosto muito de trazer, porque é isso, assim, ele fala: o homem não vê o universo desde o universo. O homem vê o universo desde um lugar. Um lugar. Se a gente não territorializar essa conversa, se a gente não trouxer para o lugar, a gente vai ficar querendo abraçar o mundo com as pernas e vai continuar esvaziado de sentido. Porque a gente vê o universo desde um lugar. O Milton ensinou a gente, vamos voltar para os clássicos. Bom, Laura, eu vou pedir que você dê uma mensagem final para nós, estamos chegando ao fim, foi adorável, e eu espero muito que alguns economistas venham essa live e aprendam com 2 grandes pedagogas. Laura, por favor, o que você diz para a gente? Olha, o que você acha que fica dessa aprendizagem, que faça uma educação emancipadora e como lembrou bem a Natasha, que ela seja inclusiva, que ela tenha equidade, que ela seja sustentável, enfim, como você vê? Então, muito obrigada, André. Foi riquíssimo, dá vontade da gente ficar mais tempo conversando, a gente aprende muito, né, nessas trocas, e eu fiquei muito feliz de participar. E eu sou uma pessoa eu acredito muito na possibilidade sempre do melhor acontecer. E eu nunca gostei do discurso de educação como terra arrasada. Eu acho que é muito fácil e ele é muito constante, né, na voz de quem não é da educação, sempre aquele discurso de que o Brasil não tem educação, a educação não funciona, a gente tem diversos problemas, mas a gente tem inúmeros exemplos por todo o país, nas localidades mais distantes, de muita coisa boa, muita coisa funcionando, e assim eu também penso com esse momento. Eu acredito que a gente pode extrair diversos aprendizados dessa pandemia, a gente pode repensar muita coisa. Então, o que tem se tornado um grande problema para as redes, como, por exemplo, a avaliação, porque a gente tinha um modelo de avaliação que não funcionou agora. Então, assim, a gente está tendo uma janela de oportunidade de discutir, de aprender e de reformular a escola muito grande, e que isso foi imposto e que a gente não tem opção, então a gente ou transforma. Então, eu acredito firmemente e tenho
essa torcida para que esse momento de dificuldade que a gente atravessou em 2020, ele abra essa janela de oportunidade para que a gente reformule a educação para uma escola que faça mais sentido, para uma escola que traga, de fato, o aluno e o professor para o centro da discussão, para que eles sejam protagonistas e que a escola consiga, de fato, educar. A gente, ao longo da história, a gente tem visto que essa reprodução de conteúdos, de encher os estudantes de conteúdos, isso tem funcionado muito pouco, e a gente tem que pensar o projeto de país que a gente quer, se a gente quer pessoas mais conscientes, pessoas mais participativas, mais propositivas, questionadoras, então é isso que a gente tem que levar para a escola. Então, assim, esse debate do que vai ficar no pós-pandemia, ele é muito importante, e eu espero que ele seja levado para as escolas, para as redes, e que a gente deixe de lado esse negativismo. Também concordo com vocês de que não existe você rotular crianças e jovens como geração pandemia, e não faz sentido, do ponto de vista humano, você considerar essa geração como uma geração perdida. A gente está aqui exatamente para mostrar que é possível colher bons frutos, e que essa geração, ela pode, sim, levar para a sua vida aprendizados muito mais significativos do que o de outras gerações passadas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, André, pelo convite, Natasha, pela partilha. Vocês são ótimos. Foi um grande prazer lhe conhecer, André, e mais uma vez estar com Natasha. Meninas, muito obrigado. Meninas, não, senhoras e mulheres guerreiras e trabalhadoras. Me desculpe aí a grosseria de velho. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria lembrar, na semana que vem, dia 29, a gente vai fazer uma live sobre alfabetização, convidando o gestor da Secretaria Municipal de Educação de Sobral e a grande professora Márcia, uma referência para todos nós na educação, especialmente na área de alfabetização. Então, obrigado quem nos acompanhou, nos vemos em breve, e a nova educação já acontecendo, atravessando a pandemia com coragem. Obrigado a todos e a todas. Tchau. Tchau.